Então, começamos a ensinar à criança, sem conhecimento de causa, anticientificamente. Através das eras, aprendemos o truque de como transferir a energia do hemisfério direito para o esquerdo, como desativar o hemisfério direito do cérebro e ativar o esquerdo. É isso o que nos ensinam as escolas. Do jardim de infância à universidade, é essa nossa instrução e o que se chama de educação. Um esforço para destruir o hemisfério direito do cérebro e estimular o esquerdo. Entre 7 e 14 anos de idade, acabamos conseguindo, e morre a criança que há em nós. Ela é destruída. Então, a criança já não é um selvagem, ela se tornou um cidadão. Então, ela aprende os padrões da disciplina, da linguagem, da lógica, da prosa. Ela começa a competir na escola, torna-se egoísta, começa a aprender todas as coisas neuróticas que prevalecem na sociedade. Ela adquire interesse pelo poder, pelo dinheiro e começa a pensar em como se tornar mais educada de modo que possa ser mais poderosa, em como ter mais dinheiro, em como ter uma casa grande e todas as coisas desse tipo. Ela se transforma. O hemisfério direito do cérebro começa a funcionar cada vez menos, ou funciona apenas quando você está sonhando, em sono profundo, ou ainda, às vezes, quando você usa drogas. No Ocidente, o grande interesse pelas drogas ocorre apenas porque os ocidentais conseguiram destruir o hemisfério direito do cérebro completamente por causa da educação compulsória. O Ocidente tornou-se educado demais. Isso significa que ele se descolou para o extremo, para uma das pontas de uma linha. Agora, parece impossível. Se vocês não conseguirem estabelecer algum meio de ajudar a reativação do hemisfério direito do cérebro nas universidades, nos colégios e nas escolas, as drogas não o farão. Não há como proibir o uso de drogas apenas por meio da lei. Não há como fazer com que se acate essa proibição se o equilíbrio interior do homem não for restabelecido. O interesse pelas drogas está no fato de que elas geram uma mudança imediata. Sua energia se desloca do hemisfério esquerdo para o direito. Isso é tudo o que as drogas conseguem fazer. O álcool tem feito isso há séculos, mas, agora, existem drogas muito mais poderosas. LSD, maconha, psilocibina e outras ainda mais terríveis que existirão no futuro. E o criminoso não é o consumidor de drogas. O criminoso é o político e o educador. Eles é que são culpados. Eles forçaram a mente humana a seguir para um ponto extremo, de tal modo que agora há uma necessidade de revolta. E essa necessidade é imensa. A poesia desapareceu completamente de nossas vidas, e o amor e a beleza também. Dinheiro, poder, influência, eles se tornaram os únicos deuses dos homens. Por quanto tempo mais a humanidade poderá continuar a viver sem amor, sem poesia, sem alegria e sem a celebração da vida? Não muito. E a nova geração da Terra inteira está prestando aos homens um grande serviço, demonstrando a estupidez daquilo que chamamos de educação. Não há coincidência no fato de os usuários de drogas quase sempre abandonarem os estudos. Eles desaparecem das universidades, dos colégios. Isso não é coincidência. Isso é parte daquela mesma revolta. E, quando o homem descobre a alegria das drogas, torna-se muito difícil para ele abandoná-las. As drogas só podem ser abandonadas se os homens descobrirem melhores meios de liberação da poesia que existe neles. A meditação é um desses meios superiores, menos destrutivo, menos prejudicial que qualquer espécie de substância química. Na verdade, ela não é nem um pouco prejudicial, ela é benéfica. A meditação faz a mesma coisa que a droga. Ela desloca a predominância da função cerebral, faz a do hemisfério direito prevalecer sobre a do esquerdo. Ela libera sua capacidade íntima de criatividade. Uma grande calamidade que sobreviverá ao mundo por causa das drogas só pode ser evitada por meio de uma coisa:
a meditação. Não há outro caminho. Se a meditação tornar-se mais e mais predominante e entrar na vida das pessoas cada vez mais, as drogas desaparecerão. E a educação precisa começar a deixar de ser tão absolutamente contra o hemisfério direito e seu funcionamento. E se ensinarem às crianças que a mente tem 2 hemisférios e também como usar ambos e quando usar um e outro. Há situações em que o hemisfério esquerdo é necessário, nas em que você precisa fazer cálculos, no mercado, na rotina da vida comercial, e há as em que você precisa do hemisfério direito. E lembre-se sempre de que o hemisfério direito é o fim e o hemisfério esquerdo é o meio. O hemisfério esquerdo tem que servir ao hemisfério direito. O hemisfério direito é o seu senhor, pois você ganha dinheiro apenas porque quer gozar a vida e celebrá-la. Sua preocupação de ter saldo no banco ocorre apenas porque você quer amar. Você trabalha apenas porque quer divertir-se. Divertir-se torna-se o fim. Você trabalha apenas para poder relaxar. Relaxar continua a ser o fim. O trabalho não é o fim. O sistema de ética do trabalho é herança do passado. Ele tem que ser abandonado. E o universo educacional tem que passar por uma verdadeira revolução. As pessoas não deveriam ser forçadas a nada. As crianças não deveriam ser forçadas a adotar padrões repetitivos. O que é a sua educação? Você já a examinou bem? Já refletiu a respeito dela? Ela não passa de treinamento da memória. Você não se torna inteligente por meio dela. Você se torna cada vez mais insensato. Você se torna estúpido. Toda criança chega à escola como um ser humano muito inteligente, mas são muito raros os homens que saem da universidade como pessoas ainda inteligentes. Isso é muito raro. Na maioria das vezes, a universidade é bem-sucedida. Sim, você sai de lá com diplomas, mas você adquiriu esses diplomas a um custo enorme. Você perdeu sua inteligência. Você perdeu a alegria. Você perdeu a vida. Pois perdeu também a função do hemisfério direito do cérebro. E o que você conseguiu lá? Informação. Sua mente está cheia de memorização. Agora, você pode repetir, pode reproduzir. É para isso que seus exames servem. Considera-se inteligente a pessoa que consegue vomitar tudo que lhe enfiaram garganta abaixo. Primeiro, ela tem que ser forçada a engolir, a continuar tentando engolir. Depois, por meio das provas, a vomitar. Se você consegue vomitar eficientemente, você é inteligente. Se você é capaz de vomitar exatamente aquilo que lhe foi empurrado pela garganta, você é inteligente. Agora, entenda bem isto. Você só consegue vomitar a mesma coisa se não a tiver digerido. Lembre-se disso. Quando a digere, você não consegue vomitar a mesma coisa. Nesse caso, sai outra coisa de você. Talvez sangue, mas não o mesmo pedaço de pão duro que você comeu. Você não vomitará isso. Ele terá desaparecido em suas entranhas. Portanto, você precisa apenas mantê-lo no estômago sem digeri-lo. Assim, você é considerado muito, muito inteligente. O mais estúpido é tido como o mais inteligente. É um estado de coisas muito deplorável. É possível que a pessoa verdadeiramente inteligente seja um desajustado. Você sabia que Albert Einstein não conseguiu passar em seu exame de admissão? Mesmo com um intelecto tão criativo, era difícil para ele comportar-se da mesma maneira estúpida de todos. Todos os seus chamados medalhistas de ouro de escolas, colégios e universidades desaparecem. Eles jamais conseguem provar seu valor. A glória deles termina com suas medalhas de ouro. Então, não se encontram mais eles em lugar nenhum. A vida parece não dever nada a eles. O que acontece com essas pessoas? Vocês as destroem. Elas obtiveram seus certificados e diplomas e perderam todos. Depois, ficam andando para lá e para cá com os seus certificados e diplomas. Esse tipo de educação
tem que ser totalmente transformado. É preciso levar mais alegria à sala de aula. A universidade precisa de mais caos, mais dança, mais música, mais poesia, mais criatividade, mais inteligência. Essa dependência da memória tem que ser abandonada. As pessoas deveriam ser observadas. Deveríamos ajudar as pessoas a serem mais inteligentes. Quando uma pessoa reage de maneira insólita, ela deveria ser valorizada. Não deveria haver respostas certas. Elas não existem. Existem apenas respostas estúpidas e respostas inteligentes. A própria classificação das coisas em certo e errado é um equívoco. Não há resposta certa e resposta errada. Ou a resposta é estúpida, repetitiva, ou a resposta é criativa, sensível, inteligente. Mesmo quando a mesma resposta parece ser correta, ela não deveria ser valorizada demais, pois é apenas repetição. E mesmo que a resposta inteligente talvez não pareça perfeitamente correta, que não se coaduna com velhas ideias, ela é digna de elogio, pois é nova. Denota inteligência. Se quer ser criativo, o que você deveria fazer? Desfazer tudo o que a sociedade fez de você. Desfaça tudo o que seus pais e seus professores fizeram de você. Desfaça tudo o que o policial, o que o político, o que o padre fizeram de você. E você voltará a ser criativo. Você voltará a sentir aquela emoção que sentiu quando tudo começou. Ela ainda o aguarda aí dentro, recalcada, mas ela pode liberar-se do que a reprime. E, quando essa energia criativa se lhe irrompe do íntimo, você se revela religioso. Para mim, religiosa é a pessoa criativa. Todos nascem como pessoas criativas, mas muito poucas continuam a ser criativas. Cabe a você livrar-se da armadilha que o prende. Você pode fazer isso. Obviamente, você precisará de muita coragem, pois, quando começar a desfazer o que a sociedade fez de você, você perderá o respeito dela. Você deixará de ser considerado alguém respeitável. Você parecerá estranho às pessoas. Você parecerá excêntrico. As pessoas pensarão: houve alguma coisa de errado com esse infeliz. Isso é coragem no mais alto grau. Adotar um tipo de vida em razão do qual as pessoas começam a achá-lo excêntrico. Naturalmente, você precisa se arriscar. Se quiser ser criativo, terá que arriscar tudo. Mas vale a pena. Um pouco de criatividade vale mais do que todo este mundo e seu reino. 2. Mantenha-se disposto a aprender. Disciplina é uma bela palavra, mas, assim como no passado o foram todas as belas palavras, ela tem sido mal empregada. A palavra disciplina tem a mesma raiz da palavra discípulo. O significado da raiz é processo de aprendizagem. Aquele que se mostra disposto a aprender é um discípulo. E a atitude de estar disposto a aprender é disciplina. A pessoa douta nunca está disposta a aprender, pois acha que já sabe muito. Ela se mantém muito centrada no que chama de conhecimento. Seu conhecimento não é nada senão alimento para o ego. Ela não é capaz de ser um discípulo, de se manter sob verdadeira disciplina. Sócrates disse: só sei que nada sei. Esse é o princípio da disciplina. Quando você não sabe nada, claro que lhe sobrevém o desejo intenso de inquirir, explorar, investigar. E, assim que começa a aprender, surge inevitavelmente outro fator. Qualquer coisa que você tenha aprendido tem que ser abandonada sempre. Em caso contrário, ela se tornará conhecimento, e conhecimento impede a aprendizagem de outras coisas. O homem realmente disciplinado jamais se prende a nada. A cada momento, ele morre para qualquer coisa que tenha vindo a saber e volta a ser ignorante. Essa ignorância é verdadeiramente luminosa. Concordo com Dionísio quando ele afirma que a ignorância é luminosa. Uma das experiências mais belas da existência é estar num estado de luminosa ignorância. Quando está nesse estado de luminosa ignorância, você está aberto.
não há barreira em seu ser. Você está disposto a investigar. A disciplina tem sido mal interpretada. As pessoas têm dito às outras que disciplinem sua vida, que façam isso, que não façam aquilo. Tem sido imposto ao homem milhares de deves e não deves. E, quando o homem vive com inúmeros deves e não deves, ele não consegue ser criativo. Ele se torna prisioneiro. Em toda parte, ele deparará uma barreira. A pessoa criativa tem que eliminar todos os deves e não deves. Ela precisa de liberdade e de espaço, muito espaço. Ela precisa do céu inteiro e de todas as estrelas que existem nele. Só assim sua espontaneidade pode começar a florescer. Portanto, lembre-se, minha ideia de disciplina não envolve nenhum dos 10 mandamentos. Não estou impondo-lhes nenhum tipo de disciplina. Estou simplesmente tentando fazê-lo discernir a ideia de como continuar a aprender e jamais arvorar-se em douto. Sua disciplina tem que vir de seu próprio coração. Ela tem que ser inteiramente sua. E há uma grande diferença nisso. Quando alguém lhe impõe algum tipo de disciplina, talvez ela jamais lhe sirva. Será como vestir as roupas de outrem. Ou elas ficarão grandes demais ou muito apertadas, e você sempre se sentirá um tanto idiota nelas. Maomé legou um corpo de disciplina aos muçulmanos. Talvez isso tenha sido bom para ele, mas não pode ser bom para todos. Buda legou um corpo de disciplina a milhões de budistas. Talvez isso tenha sido bom para ele, mas não pode ser bom para todos. A disciplina é um fenômeno que se dá no âmbito da individualidade. Toda vez que a adota de outrem, você começa a viver de acordo com princípios pré-estabelecidos, preceitos mortos. E a vida jamais é morte. A vida é transformação incessante. A vida é movimento. Heráclito está certo. Você não pode entrar no mesmo rio 2 vezes. Aliás, gostaria de dizer-lhe que você não pode entrar no mesmo rio uma única vez sequer, pois ele se move muito rapidamente. A pessoa tem que estar atenta a cada situação e suas nuances, observando-a, e é necessário que a pessoa reaja à situação de acordo com o momento, e não conforme a algum tipo de respostas prontas, fornecidas por outrem. Você percebe a estupidez da humanidade? Há 5.000 anos, Manu transmitiu um corpo de disciplina aos hindus, e, até hoje, eles o seguem. 3.000 anos atrás, Moisés deixou um corpo de disciplina aos judeus, e ainda hoje eles o seguem. Há 5.000 anos, Rishabhanata transmitiu seu corpo de disciplina aos jainistas, e eles ainda o seguem. O mundo está sendo levado à loucura com essas doutrinas. Elas são ultrapassadas. Elas deveriam ter sido enterradas há muito, muito tempo. Vocês estão carregando defuntos nas costas, e esses defuntos fedem. E, quando você vive cercado por defuntos, que tipo de vida você pode levar? Eu lhes ensino o momento, e a liberdade do momento e a responsabilidade do momento. Algo pode ser correto neste momento e pode tornar-se errado no momento seguinte. Não tente ser imutável, pois nesse caso você estará morto. Só os mortos são imutáveis. Procure estar vivo, com todas as suas inconstâncias, e viva cada momento sem nenhuma ligação com o passado nem com o futuro. Viva o momento, e suas reações serão plenas. Essa plenitude é sublime. Essa plenitude é criatividade. Com isso, tudo o que você fizer terá beleza própria. 3. Procure a felicidade nas coisas simples. Você já ouviu falar de algum jardineiro que multiplica a vida, que embeleza a vida, que tenha ganhado um prêmio Nobel? Algum fazendeiro que ara o campo e leva alimentos a todos já foi premiado por alguém? Não. Ele vive e morre como se jamais houvesse estado aqui. Essa discriminação é horrível. Toda alma criadora, não importa o que ela crie, deveria ser respeitada e honrada para que a criatividade também fosse honrada. Mas
Até mesmo os políticos ganham o prêmio Nobel. Homens que não são nada, senão criminosos astutos. Todo o derramamento de sangue que tem havido no mundo aconteceu por causa desses políticos, e eles estão produzindo mais e mais armas nucleares para cometer um assassinato global. Numa sociedade verdadeiramente honesta e humanitária, a criatividade é honrada, respeitada, pois a alma criadora participa da obra de Deus. Nosso senso de estética é pobre. Lembro-me de Abraham Lincoln. Ele era filho de sapateiro e tornou-se presidente dos Estados Unidos. Naturalmente, todos os aristocratas ficaram muito perturbados, contrariados, irritados com isso. E não foi coincidência o fato de, em pouco tempo, Abraham Lincoln ter sido assassinado. Eles não conseguiram suportar a ideia de que o país tivesse o filho de um sapateiro como presidente. No seu primeiro dia como presidente, no qual faria seu discurso de posse ao Senado, assim que fez menção de levantar-se, um aristocrata repugnante levantou-se primeiro e disse: Senhor Lincoln, embora por algum tipo de acaso o senhor se tenha tornado presidente deste país, não se esqueça de que costumava ir com seu pai à minha casa para fazer sapatos para a minha família. E temos muitos senadores que usam os sapatos feitos por seu pai. Portanto, jamais se esqueça de suas origens. Ele achou que humilharia o presidente. Mas não se pode humilhar um homem como Abraham Lincoln. Somente as pessoas mesquinhas que sofrem de complexo de inferioridade podem ser humilhadas. Os grandes seres humanos estão acima de humilhações. Abraham Lincoln disse algo que deveria ser lembrado por todos. Ele disse: Sinto-me muito grato ao Senhor por lembrar-me de meu pai pouco antes de eu fazer meu primeiro discurso perante o Senado. Meu pai foi uma pessoa sublime e um artista criativo. Não havia homem que conseguia fazer sapatos tão belos como os dele. Sei perfeitamente que tudo o que eu fizer jamais me tornará um presidente tão grandioso quanto a grandeza da alma criadora dele. Não posso superá-lo. Aliás, gostaria de lembrar a todos os senhores aristocratas que, se os sapatos feitos por meu pai os estiverem incomodando, eu também aprendi a arte com ele. Não sou um grande sapateiro, mas, pelo menos, posso consertar seus sapatos. Apenas informem-me a respeito, que irei às suas casas. Houve um profundo silêncio no Senado e os senadores compreenderam que era impossível humilhar esse homem. Mas ele mesmo tinha demonstrado grande respeito pela criatividade. Não importa se você pinta, esculpe ou fabrica sapatos. Se você é jardineiro, fazendeiro, pescador, carpinteiro, isso não importa. O que importa é: você está pondo toda a sua alma naquilo que está criando? Em caso afirmativo, o produto de sua criatividade tem algo dos atributos de Deus. Lembre-se, criatividade não tem nada a ver com nenhum tipo de trabalho. Criatividade tem algo a ver com a qualidade de sua consciência. Tudo o que você fizer pode ser criativo. Tudo o que você fizer pode ser criativo se você souber o que significa criatividade. Criatividade é gostar de qualquer tipo de trabalho como se ele fosse meditação. Realizar qualquer tipo de trabalho com profundo amor. Se você tem amor e limpa esse auditório, isso é criativo. Se você não tem amor, então, logicamente, isso lhe é maçante. É um dever que precisa ser feito de um jeito ou de outro. É um fardo. Em situações como essa, você sente vontade de ter outro tipo de oportunidade para ser criativo. Mas que você fará com essa oportunidade? Você conseguiria achar outra coisa para fazer? Você está achando que se pintar, se sentirá uma pessoa criativa? Mas pintar é tão simples quanto limpar assoalhos. Na pintura, você joga tinta sobre a tela. Aqui, você lava o assoalho, limpa o assoalho. Qual a diferença? Quando conversa com alguém, um amigo, você acha que está desperdiçando tempo. Você gostaria mesmo de escrever um grande livro, pois assim seria criativo. Mas um amigo veio visitá-lo. Um pouco de bate-papo é perfeitamente aceitável. Seja criativo.
Todos os grandes escritos não são nada senão confabulações de pessoas criativas. O que estou fazendo aqui? Cavaqueando. Um dia eles se tornam evangelhos, mas, originalmente, são meros bate-papos. Mas gosto de fazer isso, pois posso conversar e conversar sem parar. Talvez vocês se cansem um dia, mas eu não me cansarei, pois para mim isso é pura diversão. É possível que um dia vocês se cansem tanto que desapareçam e não haja mais ninguém. Porém, continuarei a confabular. Se você ama realmente algo, isso é criativo. Mas isso ocorre com todos. Muitas pessoas me procuram e quando vêm pela primeira vez dizem: qualquer trabalho, Osho, qualquer trabalho, até faxina. É exatamente o que dizem, até faxina. Isso é trabalho e ficaremos felizes. E, depois de alguns dias, eles voltam e dizem: faxina, gostaríamos de um trabalho criativo. Deixe-me contar-lhes uma anedota. Preocupada com a falta de graça na sua vida sexual, uma jovem esposa conseguiu persuadir o marido a submeter-se a tratamento hipnótico. Depois de algumas sessões, o apetite sexual dele reacendeu-se, mas, às vezes, durante o ato amoroso, ele saía às pressas do quarto, seguia para o banheiro e voltava. Vencida pela curiosidade, a esposa o seguiu até o banheiro. Ao chegar, na ponta dos pés, à porta do banheiro, ela o viu de pé diante do espelho olhando fixamente para si mesmo e murmurando: ela não é a minha esposa. Ela não é a minha esposa. Quando você se apaixona por uma mulher, ela ainda não é, logicamente, a sua esposa. Vocês fazem amor, divertem-se, mas depois as coisas esfriam. Então, ela já se tornou a sua esposa. Aí, tudo se banaliza. Você já lhe conhece o rosto, as formas e fica enfastiado com isso. O hipnotizador fez muito bem. Ele simplesmente sugeriu ao cliente: quando estiver fazendo amor com a sua esposa, nunca deixe de pensar: ela não é a minha esposa. Ela não é a minha esposa. Portanto, quando estiver fazendo limpeza, fique pensando que está pintando. Isto não é faxina. Isto é muita criatividade. E assim será. É apenas sua mente brincando com você. Se entender isso, você imprimirá sua criatividade em cada ação que praticar. A pessoa de entendimento é criativa sempre. Não que ela esteja tentando ser criativa. A maneira pela qual ela se senta é criativa. Observe-a sentar-se. Você verá em seus movimentos um quê de dançarino, um ar de dignidade. Um dia desses, estávamos lendo a história do mestre budista que ficou em pé num buraco, numa cova, com grande dignidade. Morto. Até mesmo a sua morte foi criativa. E ele o fez muito bem. Não há como aprimorar o que ele fez. Mesmo morto, seu corpo permaneceu de pé com grande dignidade, com graça. Quando entender isso, tudo o que fizer, cozinhar, limpar, o valor da vida está nas pequenas coisas. O problema é que o seu ego continua a achar que algumas coisas são pequenas e você sente vontade de ter grandes coisas para fazer. Poesia sublime, por exemplo. Você gostaria de tornar-se um Shakespeare, ou um Kalidasa, ou um Milton. É o seu ego que cria o problema. Abandone o ego e tudo será criativo. Certa vez contaram-me. Uma dona de casa ficou tão satisfeita com a atenção demonstrada pelo jovem atendente da mercearia que perguntou o nome dele. Shakespeare, respondeu o jovem. Puxa, é um nome muito famoso. Não é para menos. Há quase 3 anos que faço entregas na vizinhança. Gosto disso. Por que se importar em ser Shakespeare? 3 anos fazendo entregas na vizinhança, isso é tão belo quanto escrever um livro, um romance, uma peça teatral. O valor da vida está nas pequenas coisas. Eles se tornam grandes se você tiver amor. Com isso, tudo se torna extremamente grandioso. Se você não tem amor, o ego não para de lhe dizer: isso não está à sua altura. Faxina. Isso não está à altura de seu valor. Faça algo grandioso. Torne-se uma Joana d'Arc. Tudo besteira.
todas as Joanas d'Arcs são asneiras. Fazer faxina é algo grandioso. Não embarque na canoa do ego. Toda vez que o ego tentar persuadi-lo a fazer coisas grandes, procure tornar-se imediatamente consciente disso e abandone o ego. Então, aos poucos, você verá que a simplicidade é sagrada. Nada é profano. Tudo é sagrado e tudo é santo. E, a menos que tudo se torne sagrado para você, sua vida não pode ser religiosa. Um homem santo não é o que se chama de santo. O santo pode estar numa viagem do ego, mas ele lhe parece santo porque você acha que ele realizou grandes coisas. O homem santo é uma pessoa simples que gosta da vida simples. Cortar lenha, tirar água do poço, cozinhar. Qualquer coisa que ele toca torna-se sagrada. Não que ele faça grandes coisas, mas tudo o que ele o faz grandiosamente. A grandeza da coisa não está na coisa mesma. A grandeza da coisa está na consciência que você traz em si mesmo quando faz algo. Experimente. Toque uma pedra com grande ternura. Ela se torna um Koh-i-Noor, um grande diamante. Sorria, e de repente você é um rei ou uma rainha. Ria, deleite-se. Cada momento de sua vida precisa ser transformado por suas considerações amorosas. Quando eu o exorto a ser criativo, não quero dizer com isso que todos têm que se tornar grandes pintores e grandes poetas. Apenas quero que você aprenda a deixar que a sua vida seja uma pintura, que ela seja um poema. Lembre-se sempre disso, pois do contrário, o ego o meterá em apuros. Converse com os criminosos e pergunte-lhes por que se tornaram delinquentes. Foi porque não conseguiram achar nada de grandioso para fazer. Eles não conseguiram tornar-se presidente de um país. Logicamente, todas as pessoas juntas não podem tornar-se presidentes de um país. Assim, eles mataram um presidente. É mais fácil. E se tornaram tão famosos quanto um presidente. Apareceram todos nos jornais com suas fotos na primeira página. Alguns meses atrás, um homem matou 7 pessoas e lhe perguntaram por que fizera aquilo, já que as 7 pessoas não tinham nada a ver com ele. Ele queria tornar-se famoso, disse ele, e nenhum jornal mostrou-se disposto a publicar seus poemas, seus artigos. Eles foram recusados em toda parte. Ninguém se mostrou interessado em estampar suas fotos, e os anos corriam. Assim, ele matou 7 pessoas. Ele não tinha nada contra elas, não estava com raiva delas. Ele apenas queria tornar-se famoso. Seus políticos e seus criminosos não diferem muito entre si. Todos os criminosos são políticos, e todos os políticos são criminosos, e não apenas Richard Nixon. O pobre Richard Nixon foi pego com a mão na massa. Apenas isso. Os outros parecem ser mais espertos e mais astutos. A senhora Moscovitz estava transbordante de orgulho. Soube da última a respeito do meu filho Louis? Ela perguntou a uma vizinha. Não? Que houve com o seu filho Louis? Ele está indo ao psiquiatra. 2 vezes por semana. Ele está indo ao consultório psiquiátrico. E isso é bom? Claro que é. Ele paga $40 a hora. $40. E só fala sobre mim. Jamais se deixem levar pela tendência de ser grande, famoso, alguém maior que a dimensão natural da vida. A dimensão natural da vida é algo perfeito. Ser exatamente do tamanho da própria vida. Ser apenas simples. É perfeito, justamente como deve ser. Mas viva essa simplicidade de uma forma extraordinária. O paraíso consciencial é justamente isso. Agora, permitam-me dizer uma última coisa. Se a felicidade se tornar o grande objetivo a ser alcançado em sua vida, então ela será para você um verdadeiro pesadelo. Nesse caso, a felicidade pode tornar-se seu último e mais terrível pesadelo. Mas quando, para você, a felicidade está nas pequenas coisas, na forma pela qual você as vive, a forma pela qual você transforma cada pequeno ato numa ação santificada, numa prece, sua casa se torna um templo,
seu corpo se torna a morada de Deus e, para onde quer que você olhe e qualquer coisa que você toque, se torna imensamente bela, sagrada. Então, a felicidade é liberdade. Felicidade é viver as coisas simples da vida tão alerta, tão cheio de consciência, tão pleno de luz, que tudo se torna luminoso. Isso é possível. Digo isso porque vivi assim, estou vivendo assim. Quando afirmo isso, eu o faço com autoridade. Quando digo isso, não estou citando Buda ou Jesus. Quando digo isso, estou falando apenas de mim mesmo. Isso se tornou possível para mim. Pode tornar-se possível para você também. Apenas não se apegue ao ego. Simplesmente ame a vida, e a vida lhe dará tudo de que você precisa. A vida se tornará uma bênção para você. 4. Seja um sonhador. Friedrich Nietzsche, em um de seus escritos, afirma: a maior das calamidades cairá sobre a humanidade no dia em que todos os sonhadores desaparecerem. Toda a evolução humana ocorreu porque o homem a idealizou. Aquilo que foi sonho ontem, hoje é realidade, e aquilo que é sonho hoje pode tornar-se realidade amanhã. Todos os poetas são sonhadores. Todos os músicos são sonhadores. Todos os místicos são sonhadores. Aliás, a criatividade é um subproduto do ato de sonhar. Mas esses sonhos não são os que Sigmund Freud analisou. Portanto, é necessário que se faça distinção entre o sonho de um poeta, de um escultor, de um arquiteto, de um místico, de um dançarino, e os sonhos de uma mente doentia. É lamentável o fato de Sigmund Freud jamais ter se importado com os grandes sonhadores que foram a base de toda a evolução humana. Ele deparou apenas com pessoas psicologicamente doentes, e porque toda a sua experiência de vida foi a analisar os sonhos de psicopatas. A própria palavra sonhar tornou-se condenável. O louco sonha, mas seus sonhos são destrutivos para si próprio. O homem criativo também sonha, mas seus sonhos enriquecem o mundo. Lembrei-me agora de Michelangelo. Ele passava pelo mercado, onde se expunha toda a espécie de mármore, e avistou um belo bloco. Diante disso, ele indagou ao dono a respeito dele. O dono disse: se quiser, pode levar o bloco gratuitamente, pois ele só me tem servido para ocupar espaço. E durante 12 anos, ninguém chegou mesmo a mostrar-se interessado por ele. Eu também não vejo nenhum potencial nesse bloco. Michelangelo levou o bloco, trabalhou nele durante quase o ano inteiro, e fez talvez a mais bela estátua de todos os tempos. Alguns anos atrás, um louco tentou destruí-la. Ela estava no Vaticano. Era uma estátua representando Jesus Cristo depois de ele ter sido tirado da cruz e seu corpo morto no colo de Maria. Vi apenas as fotografias dela, mas ela parece tão viva que é como se Jesus fosse despertar a qualquer momento. E ele usou o mármore com tanta arte que você percebe duas coisas: a força de Jesus e sua fragilidade. E veem-se as lágrimas nos olhos da mãe de Jesus, Maria. Um louco, há apenas alguns anos, golpeou com um martelo a estátua que Michelangelo fizera, e quando lhe perguntaram por que ele tinha feito isso, ele disse: quero ser famoso também. Michelangelo teve que trabalhar durante 1 ano e ficou famoso. Eu tive que trabalhar somente por 5 minutos e destruí a estátua inteira. E meu nome rodou o mundo pelas manchetes de todos os jornais. Ambos trabalharam no mesmo bloco de mármore. Um era criador, o outro era um louco. 1 ano depois, quando Michelangelo terminou o trabalho, ele pediu que o comerciante fosse à sua casa, pois ele desejava mostrar-lhe algo. O comerciante quase não conseguiu acreditar no que viu, e disse: onde você conseguiu este mármore maravilhoso? E Michelangelo respondeu: você não o reconhece? É aquele bloco horrível abandonado na frente de sua loja durante 12 anos. Eu me lembro disso porque o comerciante perguntou: como você conseguiu imaginar que aquele bloco horrível
podia ser transformado numa estátua tão bela? Michelangelo respondeu: não pensei nisso. Tenho sonhado com a criação desta estátua e quando, de repente, eu passava em frente do bloco, vi Jesus me chamando. Estou preso nesta pedra. Liberte-me, ajude-me a sair desta pedra. Vi exatamente essa mesma estátua naquele bloco. Desse modo, fiz apenas um pequeno trabalho. Removi as partes desnecessárias do bloco e Jesus e Maria estão livres do cativeiro. Teria sido de grande contribuição para a humanidade se um homem do mesmo quilate de Sigmund Freud, em vez de analisar pessoas doentes e seus sonhos, tivesse trabalhado com os sonhos de pessoas psicologicamente saudáveis, e não apenas saudáveis, mas também criativas. A análise de seus sonhos mostrará que nem todos os sonhos são produtos de recalques. A análise de seus sonhos evidenciará que há sonhos que resultam de uma consciência mais criativa que a das pessoas comuns, e que seus sonhos não são doentios, que seus sonhos são verdadeiramente saudáveis. Toda a evolução humana e da consciência do homem depende desses sonhadores. Toda a existência é uma unidade orgânica. Vocês não se dão as mãos apenas uns aos outros. Vocês se dão as mãos com as árvores. Não apenas vocês respiram juntos. Todo o universo respira em conjunto. O universo existe sob profunda harmonia. Somente o homem esqueceu-se da linguagem da harmonia. E meu trabalho aqui é o de lembrá-los disso. Não estamos criando a harmonia. A harmonia é a sua própria realidade. Dá-se apenas o fato de que vocês se esqueceram disso. Talvez isso seja tão óbvio que a pessoa se esqueça disso. Talvez você já nasça imerso nela. Como você pode esquecer-se dela? Existe uma fábula antiga em que um peixe de pendores filosóficos perguntou a outro peixe: tenho ouvido falar tanto no oceano. Onde ele fica? E ele está no oceano. Mas ele nasceu no oceano. Ele vive no oceano. Nunca houve separação entre eles. Ele jamais viu o oceano como um ente separado dele. E um velho peixe dirigiu-se ao jovem filósofo e lhe disse: isto aqui é o oceano. Mas o jovem filósofo disse: você deve estar brincando. Isto é água, e você a chama de oceano. Terei que perquirir mais, junto a pessoas mais sábias por aí. O peixe só conhece o oceano quando um pescador o captura, o retira das águas e o atira na areia. Então, pela primeira vez, ele entende que sempre viveu no oceano, que o oceano é sua própria vida e que, sem o oceano, ele não pode sobreviver. Mas, com o homem, há uma certa dificuldade. Ele não pode ser tirado da existência. A existência é infinita. Não há praias em que se possa separar-se dela e vê-la. Onde quer que você esteja, você será parte da existência. Todos nós respiramos em conjunto. Somos parte de uma orquestra. Entender isso é uma grande experiência. Não chame isso de sonho, pois sonhar ganhou uma conotação muito equivocada por causa de Sigmund Freud. De outro modo, é uma das mais belas palavras, muito poética. E basta manter-se em silêncio, apenas sentir-se feliz, apenas existir. Nesse silêncio, você percebe que está ligado aos outros. Quando você está pensando, você fica separado dos outros, pois você está tendo pensamentos seus, e as pessoas estão tendo pensamentos diferentes dos seus. Mas quando ambas as partes ficam em silêncio, então todas as barreiras entre elas desaparecem. Dois estados de silêncio não podem continuar como dois. Eles se tornam um só. Todos os grandes valores da vida, amor, silêncio, felicidade, alegria, piedade, o tornam consciente de uma imensa unicidade. Não há ninguém igual a você. Todos nós somos diferentes expressões da mesma realidade. Cânticos diversos do mesmo cantor. Danças díspares do mesmo dançarino, pinturas inigualáveis. O pintor, porém, é o mesmo. Mas não chame isso de sonho,
pois ao fazer isso, você demonstra que não compreende que isso é a realidade. E a realidade é muito mais bela que qualquer sonho. A realidade é mais vivida, mais colorida, mais alegre, mais harmoniosa do que se possa imaginar. No entanto, vivemos tão inconscientes disso. Nossa inconsciência mais grave é o fato de que achamos que estamos separados dela, mas assevero que nenhum homem é uma ilha. Somos todos parte de um vasto continente. A diversidade existe, mas isso não nos torna separados uns dos outros. A diversidade torna a vida mais rica. Parte de nós está no Himalaia, outra nas estrelas e outra nas rosas. Uma parte de nós está no voo dos pássaros, outra balança no verdor das árvores. Sentir isso como realidade transformará toda a sua visão de vida, cada um de seus atos, todo o seu ser. Você se tornará pleno de amor. Você se enche de reverência pela vida. Você se tornará pela primeira vez, de acordo com o que proponho, uma pessoa verdadeiramente religiosa. E não cristão, hinduísta, muçulmano, mas verdadeiramente, puramente religioso. É bela a palavra religião. Origina-se de uma raiz que significa reunir aqueles que por ignorância se separaram. Sim, reuni-los, despertá-los para que possam ver que não estão separados. Nessa condição, não serão capazes de ferir nem mesmo uma árvore. Com isso, a compaixão e o amor serão simplesmente espontâneos. Sem cultivo, algo que não faça parte de um corpo de preceitos ou de disciplina. Se você ama uma doutrina, ela é falsa. Se a mansidão é cultivada, ela é falsa. Se a compaixão é fomentada, ela é falsa. Mas se isso vem espontaneamente, sem nenhum esforço de sua parte, então sua realidade é tão profunda, tão sublime. Em nome da religião, muitos crimes foram cometidos no passado. Mais pessoas foram mortas por pessoas religiosas do que por quaisquer outras. Certamente, essas religiões eram falsas, espúrias. A verdadeira religião está para nascer. Certa vez, perguntaram a H.G. Wells, quando ele publicou A Guerra dos Mundos, obra magnífica: "O que você acha da civilização?" Ele respondeu: "É uma boa ideia, mas alguém deveria fazer algo para torná-la real." Até hoje, não nos civilizamos, não nos educamos, nem nos tornamos religiosos. Em nome da civilização, em nome da cultura, em nome da religião, temos praticado todo tipo de ato bárbaro, primitivo, subhumano, animalesco. O homem se afastou muito da realidade. Ele deve ser despertado para a realidade de que todos nós somos um todo único. E isso não é uma hipótese, é a própria experiência dos meditadores, sem exceção, através das eras, de que toda a existência é una, uma unidade orgânica. Portanto, não confundam uma bela experiência com um sonho. Chamá-la de sonho anula sua realidade. Os sonhos têm de ser transformados em realidade, e não a realidade ser transformada em sonhos. 4 questões. Você tem no coração um cântico para ser cantado, e há também em você uma dança para ser dançada, mas ela é invisível. Quanto à canção, nem mesmo você pode ouvi-la ainda. Ela jaz oculta nas profundezas mais recônditas de seu ser, mas ela deve ser trazida à tona, deve ser entoada. É isso o que quero dizer com autorrealização. 1. Memória e imaginação. Você nos exorta constantemente a abandonar a memória, a viver o aqui e o agora. Mas, ao abandonar minha memória, tenho de abrir mão de minha imaginação criadora também, pois sou escritor, e tudo a respeito do qual escrevo tem origem naquilo de que me lembro. Às vezes pergunto-me, como seria o mundo sem a arte e a imaginação criadora
que toma a arte possível. Um Tolstói jamais poderia tornar-se um Buda. E, por outro lado, poderia o Buda escrever Guerra e Paz? Você não me entendeu, mas isso é natural. É impossível entender-me, pois para entender-me, você precisa abandonar a memória. A memória atrapalha. Basta que ouça minhas palavras, que você passa a interpretá-las de acordo com o que tem na memória, de acordo com o seu passado. Você não pode compreender-me se não estiver no aqui e agora. Só assim você estará comigo. De outro modo, você estará fisicamente presente aqui, mas psicologicamente ausente. Não o tenho aconselhado a abandonar sua memória factual. Isso seria estupidez. Sua memória factual é indispensável. Você precisa saber seu nome, quem é seu pai, sua mãe, sua esposa, seu filho e também onde você mora. Você terá de voltar para o hotel. Terá de achar seu quarto. A memória factual não é o caso. A memória psicológica, sim, é o caso. A memória factual não é problema, pois é mera recordação. Quando você se torna psicologicamente afetado por ela, os problemas aparecem. Tente entender a diferença. Ontem, alguém o insultou, mas hoje ele volta a cruzar com você. A memória factual lhe dá conta de que esse homem me insultou ontem. O problema da memória psicológica é que, ao ver esse homem outra vez, você se irrita. Ao ver esse homem, você começa a ferver por dentro. E talvez o homem esteja vindo apenas para desculpar-se. O homem pode estar vindo para ser desculpado, perdoado. Talvez ele tenha reconhecido o erro que cometeu. Talvez ele tenha tomado consciência de sua atitude inconsciente. Pode ser que ele tenha vindo para voltar a ser seu amigo, mas você perde o controle. Furioso, você começa a gritar. Não percebe o semblante dele no aqui e no agora. Você continua a deixar-se levar pelo semblante que ele apresentara ontem. Mas ontem foi ontem. Quanta água moveu o moinho? Esse não é o mesmo homem de ontem. 24 horas causaram muitas mudanças, e você já não é o mesmo homem também. A memória factual lhe diz: esse homem me insultou ontem, mas o me mudou. Aquele homem mudou. Portanto, é como se esse incidente tivesse acontecido entre duas pessoas com as quais você não tem nada mais a ver. Assim, você fica psicologicamente livre. Você não diz mais: ainda me sinto magoado. O rancor já não existe. A memória está lá, mas não há nenhum prejuízo psicológico. Você encontra a pessoa conforme ela se apresenta agora, e ela o encontra conforme você é agora. Certa vez, um homem veio até o Buda e lhe cuspiu no rosto. Ele estava com muita raiva. Ele era brahmanista, e Buda estava dizendo coisas a respeito das quais os sacerdotes estavam muito contrariados. Buda limpou o rosto e perguntou ao homem: você tem algo mais a dizer? Seu discípulo, Ananda, ficou muito enraivecido com isso. E foi tal a sua raiva que ele perguntou ao Buda: dê-me permissão para dar uma lição a esse homem. Isso é demais. Não posso suportar isso. O Buda respondeu: mas ele não cuspiu em seu rosto. O rosto é meu. Ademais, dê uma olhada no homem. Veja como ele está atormentado. Olhe para ele. Tenha compaixão por ele. Ele quer dizer-me algo, mas suas palavras são impróprias. Esse é o meu problema também, o problema de toda a minha vida. E vejo esse homem na mesma situação. Tenho vontade de relatar a você as coisas que vinha a conhecer, mas não consigo fazê-lo, pois não encontro palavras adequadas. Esse homem está na mesma situação. Ele está com tanta raiva que nenhuma palavra pode expressá-la. É o meu caso. Estou tão cheio de amor que nenhuma palavra, nenhum ato pode expressá-lo. Percebo a dificuldade desse homem. Perceba-a você também. O Buda vê e Ananda também vê, mas o Buda apenas traz à tona uma lembrança factual, enquanto Ananda cria uma lembrança psicológica. O homem não conseguia acreditar no que ouvia, naquilo que o Buda estava dizendo. Ele ficou muito chocado. Ele não teria ficado chocado se o Buda lhe tivesse devolvido a agressão,
ou se Ananda tivesse saltado sobre ele. Não teria havido nenhum tipo de choque. Isso era de esperar. Isso seria natural. É a reação comum dos seres humanos. Mas o sentimento do Buda pelo homem, a compreensão de sua dificuldade, o homem se retirou. E não conseguiu dormir durante toda a noite, pois ficou ponderando sua atitude, refletindo a respeito dela, e começou a sentir grande remorso. Começou a ressentir-se do que tinha feito. Abriu-se-lhe uma ferida no coração. No dia seguinte, bem cedo, ele correu para os pés do Buda, caiu aos seus pés, beijou-lhe os pés, e o Buda disse a Ananda: veja, o mesmo problema outra vez. Agora, ele está tão emocionado comigo que não consegue falar. Ele está acariciando meus pés. O homem é muito impotente. Qualquer coisa que seja demais para o homem, ele não consegue expressá-la. Ele não consegue transmiti-la. Não consegue comunicá-la. Ele precisa de um gesto para poder simbolizá-la. Veja. E o homem começou a chorar e disse: desculpe-me, Senhor. Estou profundamente arrependido. Foi estupidez absoluta de minha parte cuspir no Senhor, num homem como o Senhor. Esqueça isso. O homem em que você cuspiu não existe mais, e o homem que cuspiu também não existe mais. Você é um novo homem. Eu sou um novo homem. Veja, o sol que está nascendo é um novo astro. Tudo se renova. O ontem já não existe. Acabe com isso. E como posso perdoar? Pois você nunca cuspiu em mim. Você cuspiu em alguém que partiu. A consciência é um rio perene. Quando digo que abandone sua memória, refiro-me à memória psicológica e não à memória física. Buda se lembra perfeitamente de que no dia anterior aquele homem lhe cuspira no rosto, mas se lembra também de que nem ele nem o homem são mais as mesmas pessoas. O capítulo está encerrado. Não vale a pena estendê-lo por toda a vida, mas você o estende. Alguém lhe disse algo há 10 anos e você ainda se preocupa com isso. Sua mãe se aborreceu quando você era criança e você ainda se preocupa com isso. Seu pai lhe deu um tapa quando você ainda era um menino e você continua a preocupar-se com isso. E talvez você tenha 70 anos de idade. Essas lembranças psicológicas vão se acumulando como grande fardo sobre você. Elas acabam com sua liberdade. Acabam com sua vivacidade. Elas o prendem numa gaiola. Com a memória factual, não há problema. E entenda mais uma coisa. Quando não há memória psicológica, a memória factual é extremamente precisa, pois a memória psicológica é um problema mental. Quando você está psicologicamente muito perturbado, como você consegue lembrar-se bem das coisas? É impossível. Você treme, fica como se estivesse enfrentando um terremoto. Como conseguir lembrar-se precisamente das coisas? Você exagera a proporção das coisas, tira ou acrescenta algo aos fatos. Você os transforma em fatos novos. As pessoas ficam sem poder confiar em você. A pessoa que não tem memória psicológica é confiável. É por isso que os computadores são mais confiáveis do que o homem, pois não têm memória psicológica, mas somente de fatos. Fatos nus e crus. Quando fala a respeito de algum fato, aí também o fato não é fato. Muita fantasia lhe foi acrescentada. Você o molda, deturpa-o, pinta-o, você lhe dá um colorido todo seu, e ele deixa de ser fato. Só um Buda, um Tathagata, uma pessoa iluminada, sabe o que é e o que não é fato. Você jamais se depara com um fato, pois você tem muita fantasia em sua mente. Quando depara um fato, imediatamente você lhe imprime suas fantasias. Você nunca vê as coisas como elas são. Você está sempre distorcendo a realidade. O Buda afirma que o Tathagata, aquele que despertou, é sempre verdadeiro porque ele fala em conformidade com a realidade. O Tathagata fala a verdade, jamais o oposto disso. Tathagata é sinônimo de essência, aquilo que é. O Tathagata simplesmente reflete. Ele é um espelho. É por isso que digo, abandone as lembranças psicológicas e você se tornará um espelho. Você disse,
Você nos exorta constantemente a abandonar a memória, a viver o aqui e agora. Isso não significa que seu passado não pode ser lembrado. O passado é parte do presente. Tudo o que você foi no passado, tudo o que você fez no passado é parte do presente. Está tudo aqui. A criança está em você. O jovem está em você. Tudo o que você tem feito está em você. O alimento que você comeu é passado, mas se transformou no sangue que lhe corre nas veias. Ele está circulando no aqui e agora. Transformou-se nos ossos que os sustentam, no tutano que os preenche. Talvez seja passado o amor que você teve, mas ele o transformou. Ele lhe deu uma nova visão de vida, abriu-lhe os olhos. Ontem você estava comigo. Isso é passado. Mas é realmente passado absoluto? Como ele pode ser passado absoluto? Você foi transformado por ele. Você recebeu uma nova centelha, uma nova chama interior. Isso se tornou parte de você. Seu presente encerra todo o seu passado e, se você consegue entender-me, seu presente encerra também todo o seu futuro, pois o passado tem servido para transformá-lo, para prepará-lo, e o futuro que haverá de vir ocorrerá segundo a forma pela qual você vive no presente. A forma pela qual você vive o aqui e agora terá grande influência sobre seu futuro. No presente está todo o passado e todo o potencial do futuro, mas não é necessário preocupar-se psicologicamente com ele. Ele já está aí. Se entende o que quero dizer, saiba que ele já está contido no presente. A árvore não pensa na água que absorveu ontem, mas ela está lá, pensar ou não pensar, e os raios de sol que caíram sobre ela ontem, ela não pensa neles. As árvores não são tão tolas, tão estúpidas quanto os homens. Por que se importar com os raios de ontem? Eles foram absorvidos, assimilados. Eles se tornaram parte do verde, do vermelho e do dourado. A árvore desfruta dos raios de sol da manhã atual, sem nenhuma lembrança psicológica de ontem, embora o ontem esteja presente nas folhas, nas flores, nos galhos, nas raízes, na seiva. Ele está lá, mas o futuro também está vindo. Novos brotos que se rebentarão em flores amanhã estão lá, e as pequenas e tenras folhas que se tornarão folhagem amanhã estão lá, a caminho. O presente tudo encerra. O agora é a própria eternidade. Portanto, não estou recomendando que se esqueça o passado factual. Estou apenas recomendando que ninguém se perturbe mais por causa dele. Ele não deveria ser tido em conta de investimento psicológico. Ele é um fato físico, que seja, e não estou aconselhando-o tornar-se incapaz de lembrar-se dele. Ele pode ser necessário. Quando ele é necessário, a necessidade ocorre no presente. Lembre-se disso, e você tende a atender a essa necessidade. Alguém lhe pede o número de seu telefone. A necessidade é atual, pois a pessoa lhe está pedindo agora, e você diz: como posso lhe dizer o número de meu telefone? Eu abandonei o passado. Nesse caso, você teria problemas desnecessários. Sua vida, em vez de tornar-se livre, em vez de se tornar fonte de grande alegria e celebração, será tolhida a cada passo. Você deparará 1001 problemas, desnecessariamente criados por você. Não há necessidade disso. Tente entender-me. E você diz também: mas ao abandonar a minha memória, tenho que abrir mão da minha imaginação criadora também. O que a memória tem a ver com imaginação criadora? Aliás, quanto maior for a sua memória, menor será a sua criatividade, pois você sempre repetirá o conteúdo da sua memória, e criatividade significa deixar que o novo aconteça. Deixar que o novo aconteça significa pôr de lado a memória para que não haja influência do passado. Deixe que o novo o penetre. Deixe que o novo venha e lhe comova o coração. O passado será necessário, mas não agora. O passado será necessário quando você começar a expressar essa experiência nova. Então, ele será necessário
porque a linguagem também será necessária. A linguagem vem do passado. Não há como você inventar a linguagem no momento atual, ou, no caso de você conseguir inventá-la, ela será incompreensível. Não terá significado. E isso não será comunicação, será conversa sem sentido, palavrório de criança. Quase nenhuma criatividade haverá nela. Você parecerá um tolo. Para expressar-se significativamente, a linguagem é necessária. A linguagem vem do passado, mas ela deve ser usada somente quando a experiência ocorre. Então, use-a como um instrumento. Ela não lhe será obstáculo. Quando vir uma rosa abrir-se ao sol da manhã, observe-a. Deixe-se impressionar por ela. Permita que o fenômeno o penetre profundamente. Deixe que sua essência de rosa o envolva, o domine. Não diga nada, apenas espere. Seja paciente, abra-se, assimile o fenômeno. Deixe que a rosa o alcance e procure você também alcançá-la. Deixe que haja um encontro, uma comunhão entre dois seres, a rosa e você. Deixe que haja uma penetração, uma interpenetração. E lembre-se, quanto mais profundamente a rosa penetrá-lo, mais profundamente você pode entrar na essência da rosa. A proporção é sempre equivalente. Chega o instante em que você já não sabe quem é a rosa e quem é o observador. Chega o momento em que você se torna a rosa e a rosa se torna você. Quando o observador é observado, quando toda dualidade desaparece. Nesse momento, você conhece a realidade, a essência da rosa. Então, faça uso de sua linguagem, faça uso de sua arte. Se for pintor, pegue os pincéis, as tintas e a tela e pinte-a. Se for poeta, recorra à sua memória factual para escolher as palavras adequadas, de modo que possa expressar essa experiência. Mas, enquanto a experiência estiver acontecendo, não fique conversando intimamente. O colóquio íntimo seria uma interferência. Você jamais conheceria a rosa em sua intensidade e profundidade. Você lhe conheceria apenas o superficial. E, quando você conhece apenas o superficial, este é sua fonte de inspiração e o produto de sua expressão. Nesse caso, sua arte não tem muito valor. Você diz, mas, ao abandonar a minha memória, também devo abrir mão da minha imaginação criadora. Você não sabe o que significa a palavra criativo. Criativo é sinônimo de novo, insólito, original. Criativo é o mesmo que inigualável, desconhecido. Você tem de estar aberto a isso, desarmado. Ponha a memória de lado, ela lhe será útil depois. Agora, servirá apenas para atrapalhar você. Neste exato momento, por exemplo, que você está escutando-me, ponha a memória de lado. Quando se põe a escutar-me, você fica revendo intimamente todos os conceitos matemáticos que conhece, fica fazendo cálculos com o pensamento, repassando as noções de geografia que aprendeu, ou as de história. Você deve pôr tudo isso de lado. Faça isso com a linguagem também, como o faz com a história, a matemática, a geografia. Faça o mesmo com a linguagem. Faça o mesmo com a memória. Deixe-a de lado. Ela será necessária, mas, quando for, somente então, use-a. Deixe a mente de lado por completo. Você não estará fazendo mal à mente. Só estará dando a ela um descanso. Ela não é necessária agora. Você pode dar-lhe umas férias. Pode dizer a ela, descanse por 1 hora e deixe-me ouvir a palestra. E depois que eu a tiver ouvido, depois que eu tiver assimilado as informações, depois que eu tiver comido e bebido, eu a invocarei, pois, então, sua ajuda será necessária. Então, pintarei um quadro, ou comporei um poema, ou escreverei um livro, mas, neste momento, você pode descansar. E sua mente estará revigorada depois de um descanso, pois você não permite que a mente descanse. É por isso que sua mente continua medíocre.
Imagine um homem que deseja participar de uma prova de corrida nas Olimpíadas. Ele corre o tempo todo, 24 horas por dia, preparando-se para a prova olímpica. Mas, próximo ao dia da corrida, ele não será capaz nem mesmo de mover-se, pois estará muito cansado. Antes da corrida, é necessário descansar tanto quanto possível, para que o corpo se revigore. É exatamente isso também que deve ser feito com a mente. Imaginação criadora não tem nada a ver com memória. Somente sob essa condição, a imaginação é criativa. Se conseguir entender-me e abandonar a memória psicológica, você se tornará criativo. De outro modo, aquilo que você chama de criação não é, na verdade, criação. É apenas composição. Há uma grande diferença entre criação e composição. Você passa o tempo arranjando distintamente suas coisas velhas e conhecidas, mas elas são velhas. Não há nada de novo nelas. Você simplesmente consegue reordenar as ideias. É como arrumar o seu estúdio. A mobília é a mesma, os quadros são os mesmos, as cortinas são as mesmas, mas você pode dispô-los diferentemente. Pode pôr essa cadeira ali e essa mesa lá, e pode mudar o quadro dessa parede para outra. Talvez tudo pareça novo, mas não é. É uma composição, um arranjo. Você não criou nada. É isso que 99% dos escritores, poetas, pintores não param de fazer. Eles são medíocres, não são criativos. A pessoa criativa é aquela que traz algo do desconhecido para o mundo que se conhece, que traz algo de Deus para o mundo, que ajuda Deus a enunciar algo. É aquela que se transforma num bambu oco e permite que Deus flua através dela. Mas como tornar-se um bambu? Se você estiver muito cheio com as próprias ideias, não pode tornar-se um bambu oco. E a criatividade emana do Criador, e não de você. Você se apaga, a criatividade reluz. É quando o Criador toma posse de você. Os verdadeiros criadores sabem muito bem disso. O fato de que não são criadores, mas apenas instrumentos, médiums. Algo acontece por intermédio deles, é verdade, mas eles não são os realizadores disso. Lembre-se da diferença entre o técnico e a pessoa criativa. O técnico apenas sabe como fazer algo. Talvez ele saiba perfeitamente como fazer algo, mas não tem argúcia. A pessoa criativa, sim, tem argúcia. Ela é alguém que consegue ver coisas que ninguém pôde ver antes, que consegue ver coisas que nenhum olho pôde perceber antes, que consegue ouvir coisas que ninguém foi capaz de ouvir antes. Nisso, há criatividade. Veja, por exemplo, as afirmações de Jesus são criativas. Ninguém havia falado como ele antes. Ele não é uma pessoa educada, não sabe nada sobre a arte do discurso, não sabe nada sobre eloquência, mas sua eloquência é de uma raridade que muito poucas pessoas tiveram. Qual o segredo dele? Ele tem introspecção, olhou para dentro de Deus, devassou o desconhecido. Ele achou o desconhecido e o incognoscível. Ele se transportou para o seio dessa imensidão e, de lá, trouxe alguns fragmentos dela. Somente alguns fragmentos podem ser trazidos de lá, mas, quando você traz alguns fragmentos do incognoscível, você transforma toda a qualidade da consciência humana na Terra. Jesus é criativo. Eu o chamaria de artista, ou um Krishna, um Buda ou um Lao Tse. Esses são artistas mesmo. Eles fazem o impossível acontecer. O impossível é o encontro do conhecido com o desconhecido, o encontro da mente com a não-mente. Isso é o impossível. Eles o fazem acontecer. Você diz, mas ao abandonar a memória, também tenho de abrir mão de minha imaginação criadora. Não. Isso não tem nada a ver com imaginação criadora. Aliás, se puser a memória de lado, você terá imaginação criadora. Não há como você ter imaginação criadora se estiver sobrecarregado pela memória. Você diz ainda,
pois sou escritor, e tudo a respeito do qual escrevo tem origem naquilo de que me lembro. Então, você não é um bom escritor. Nessa condição, você está sempre escrevendo sobre o passado. Assim, você não sai do círculo dos que só conseguem escrever memórias. Você não traz o futuro para o que escreve. Você está sempre escrevendo com base em registros. Você é um arquivista. Pode tornar-se escritor, mas, então, você deve estabelecer contato com o desconhecido, não com aquilo de que você se lembra. A lembrança já está morta. Você terá de estabelecer contato com aquilo que é, não com aquilo de que você se lembra. Você terá que manter contato com a essência que o rodeia. Você terá de mergulhar fundo no presente, de modo que algo do passado também possa ser apanhado em sua rede. A verdadeira criatividade não emana de lembranças, mas da consciência. Você precisa tornar-se mais consciente. Quanto mais consciente você for, maior será a sua rede e, logicamente, mais peixes serão apanhados. Você diz: às vezes, pergunto-me, como seria o mundo sem a arte e a imaginação criadora que torna a arte possível? 99% da arte produzida não é arte. Absolutamente. É lixo. Raramente alguém produz uma obra de arte, muito raramente. As pessoas são meros imitadores, técnicos, pessoas hábeis, inteligentes, mas não artistas. E o desaparecimento de 99% das obras de arte da face da Terra será uma bênção, pois mais parecem vômito do que qualquer coisa criativa. Atualmente, algo muito significativo está ganhando interesse: terapia artística. Isso é relevante, faz todo sentido. Quando as pessoas estão doentes, mentalmente doentes, a arte pode ajudar. Podemos dar à pessoa doente telas, pincéis e tinta e dizer-lhe que pinte qualquer coisa que desejar. Logicamente, qualquer coisa que ela pinte será loucura, despautério. Mas, depois de pintar algumas loucuras, ficamos surpresos ao ver que ela vai recobrando a sanidade. A pintura é para ela como uma catarse. É um vômito. Seu sistema orgânico o lança para fora. Portanto, a chamada arte moderna não é nada mais que isso. Os quadros de Picasso podem ter servido para salvar o pintor da loucura, e nada mais. E eles são perigosos nos casos em que se medite a respeito deles, pois, se meditar sobre o vômito de alguém, você enlouquece. Evite isso. Nunca tenha um quadro de Picasso em seu quarto, pois você terá pesadelos. Veja só. Ponha na sua frente um quadro de Picasso durante 15 minutos e fique olhando para ele, e você começará a se sentir inquieto, desconfortável, tonto, nauseabundo. O que está acontecendo? É o vômito dele. Isso o ajudou. Foi bom para ele, mas não é bom para as outras pessoas. Agora, olhe para um quadro de Michelangelo e você conseguirá meditar durante horas. E, quanto mais medita, você entra num silêncio cada vez mais profundo. Isso não é vômito. Ele o trouxe do desconhecido. Não é produto de sua loucura, lançada para fora pelo sistema orgânico dele por meio da pintura, nem por meio da escultura, nem da poesia, nem da música. Ele não estava doente e desejava livrar-se de sua doença. Não, foi justamente o contrário. Ele estava cheio e não doente. Ele estava cheio da fecúndia de Deus. Algo se radicou no íntimo de seu ser e ele quis partilhá-lo com as outras pessoas. É como uma inflorescência, um preenchimento. Ele viveu de maneira criativa. Ele amou a vida de uma forma criativa. Ele permitiu que a vida entrasse no mais reservado de seus santuários. E lá ele foi fecundado pela vida, ou por Deus. E quando você é fecundado, você tem de dar à luz. Picasso vomita. Michelangelo dá à luz. Nietzsche vomita. Buda dá à luz. Há uma grande diferença entre o que esses pares podem fazer. Dar à luz uma criança é uma coisa, e vomitar
é outra. Beethoven dá à luz. Algo imensamente valioso desce das alturas por intermédio dele. Ao ouvir a sua música, você se transforma, você é transportado para outro mundo. Ele nos permite ter algum vislumbre da outra margem. 99% da chamada arte moderna é patológica. Se ela desaparecer do mundo, isso será muito saudável, será muito útil. Nenhum prejuízo ao homem resultará disso. A mente moderna é uma mente enraivecida. Enraivecida porque as pessoas não conseguem entrar em contato com a própria essência. Enraivecida porque elas perderam o sentido da vida. Enraivecida porque não sabem o que é significativo. Um dos famosos livros de Jean-Paul Sartre é A Náusea. É o estado da mente moderna. Ela está enojada, em estado de grande tormento, e esse tormento é sua própria criação. Friedrich Nietzsche afirmou que Deus está morto. No dia em que declarou que Deus está morto, ele começou a enlouquecer, pois dizer que Deus está morto, Deus não pode estar morto só porque você afirma isso. Essa afirmação não faz nenhuma diferença, mas a partir do instante em que Nietzsche passou a acreditar nisso, em que Deus está morto, Nietzsche começou a morrer, começou a perder sua sanidade. Um mundo sem Deus está fadado a tornar-se um mundo insano, pois um mundo sem Deus não terá contexto em que possa revelar-se significativo. Veja bem, você lê um poema. As palavras do poema só têm significado em seu contexto. Se você tirar uma palavra do contexto, ela perde o significado. Ela se mostrava tão bela no contexto. Você recorta uma parte de um quadro e ele fica sem sentido, pois perde seu contato com o contexto. No quadro era muito belo, tinha um propósito, tinha algum significado. Agora não tem sentido. Você pode tirar-me um dos olhos da cavidade ocular, e ele será um olho morto, e não haverá nenhum sentido nele. Mas, nesse momento, se você me olhar nos olhos, verá muito significado neles, pois eles existem na plenitude de seu contexto, são parte de um poema, parte de uma grande pintura. O sentido das coisas está sempre relacionado com algo maior do que você. O dia em que Nietzsche afirmou que Deus não existe e que ele está morto, Nietzsche perdeu o próprio contexto. Sem Deus, o homem não pode ter significado, pois o homem é uma pequena palavra no grande épico de Deus. O homem é uma pequena nota emitida pela grandiosa orquestra de Deus. Fora de seu contexto, essa pequena nota parece monótona. Fere os ouvidos, é enlouquecedora. Foi o que aconteceu com Nietzsche. Ele acreditava sinceramente em suas afirmações. Ele era um crente em si mesmo. Ele acreditava que Deus está morto e que o homem está livre. Mas ele simplesmente tornou-se louco, e não livre. E os homens deste século têm seguido Friedrich Nietzsche sob 1001 formas. E todos os homens enlouqueceram. Jamais houve uma humanidade em outras eras que tenha enlouquecido tanto quanto a deste século. Os historiadores do futuro escreverão sobre ela como a idade da loucura. Ela está louca, louca porque perdeu o próprio contexto. Por que você está vivo? Para quê? Você dá de ombros a isso. Isso não ajuda muito. Você diz que isso é acidental. Se não fosse, não faria diferença. Se é, isso também não faz diferença. Você não faz diferença. Você é desnecessário. Você não está cumprindo nenhum propósito aqui. Sua existência e sua inexistência são a mesma coisa. Como você consegue sentir-se feliz e como consegue manter-se mentalmente são? Acidental? Apenas acidental? Então tudo está certo e é correto a assassinar. Pois se tudo é casual, então por que importa aquilo que você faz? Nenhuma ação tem valor. Assim, o suicídio é correto. Assassinar é correto. Tudo é correto. Mas, em verdade, nem tudo é correto, pois algumas coisas existem que o fazem feliz e outras existem que o fazem infeliz.
algumas que geram felicidade e outras que causam somente angústia, algumas que tornam a vida infernal e outras que o transportam a um mundo paradisíaco. Não, nem tudo é igual. Mas, quando se passa a achar que Deus está morto, quando se perde contato com o todo e Deus nada mais é do que o todo, que é uma onda quando ela se esquece do oceano? Nesse caso, ela não é nada, mas era uma grande e poderosa onda quando fazia parte do oceano. Lembre-se, a verdadeira arte provém da verdadeira religiosidade, pois a religiosidade é uma comunhão com a realidade. Assim que você se põe em comunhão com a realidade, nasce a verdadeira arte. Você diz, às vezes, pergunto-me, como seria o mundo sem a arte e a imaginação criadora que torna a arte possível? Se 99% do que se considera arte desaparecer, o mundo será muito mais rico, pois com isso nascerá a verdadeira arte. Se esses loucos pretensiosos fossem, e não estou dizendo que eles não deveriam pintar, eles deveriam, mas como terapia. Picasso precisa de terapia, pois que pinte, mas seus quadros não deveriam ser exibidos, ou, se forem, isso deveria ocorrer somente em hospícios. Talvez eles ajudem alguns loucos a liberarem seus problemas. Esses quadros são catárticos. A verdadeira arte envolve algo que o ajude a meditar. Gurdjieff costumava chamar de arte legítima a arte objetiva. Ela o ajuda a meditar. O Taj Mahal é arte legítima. Você já foi ao Taj Mahal? Vale a pena ir lá. Em noite de lua cheia, basta que você se sente lá e fique apreciando aquela bela obra-prima e você será preenchido com o desconhecido. Você começará a sentir algo do além. Gostaria de contar-lhes a história de como o Taj Mahal foi construído. Um homem veio de Shiraz, Irã. Ele se chamava Shirazi, porque era proveniente dessa cidade. Ele era um grande artista, o mais famoso de Shiraz, e era um homem miraculoso. 1001 histórias circulavam a respeito dele antes de ele ir para a Índia. Shah Jahan era o imperador, e soubera dessas histórias. Ele convidou o escultor a comparecer à corte, e Shirazi era também místico, um místico sufi. Shah Jahan perguntou a ele, ouvi dizer que você consegue esculpir o corpo de um homem ou de uma mulher apenas tocando a mão dele ou dela e sem ver o rosto dele ou dela. É verdade? Shirazi respondeu-lhe, dê-me uma chance, mas com uma condição. Ponha 25 mulheres bonitas de seu palácio atrás de um anteparo, de uma cortina. Permita-me que apenas suas mãos me fiquem acessíveis, estendidas para fora da cortina. Eu lhes tocarei as mãos e farei minha escolha, mas com uma condição. Qualquer uma que eu escolher, farei uma estátua dela. Se a estátua ficar absolutamente verossímil e o senhor satisfeito, toda a sua corte satisfeita, essa mulher será minha. Eu me casarei com ela. Quero uma mulher de seu palácio. Shah Jahan aceitou a proposta e disse, certamente. 25 escravas, jovens e belas, foram postas atrás de uma cortina. Ele foi da primeira à segunda e desta à 25ª e rejeitou todas. Apenas por brincadeira, a filha de Shah Jahan, para pregar uma peça, ficou também atrás da cortina. Quando as 25 jovens foram recusadas, ela pôs a mão para fora. Ele tocou-lhe a mão, fechou os olhos, sentiu algo e disse, essa é a mão. E pôs um anel no dedo da filha do imperador para dizer que, se eu for bem-sucedido, ela será a minha esposa. O imperador estendeu a mão por trás da cortina e ficou aterrado. O que esta menina fez? Mas não ficou preocupado, pois achava que era quase impossível fazer uma estátua de alguém apenas tocando-lhe a mão. Durante 3 meses, Shirazi se manteve isolado num quarto e trabalhou dia e noite. Depois de 3 meses, solicitou a presença do imperador e de toda a corte, e o imperador não conseguiu acreditar no que os seus olhos viram. A estátua era idêntica à jovem. Ele conseguira. O imperador não achou nenhum defeito na escultura.
Ele queria achar, pois não estava disposto a permitir que sua filha se casasse com um homem pobre, mas não havia como evitar isso. Ele tinha dado sua palavra. Ele ficou transtornado, e sua esposa ficou também tão perturbada que adoeceu. Ela estava grávida e, ao dar à luz uma criança, morreu, de angústia. O nome dela era Mumtaz Mahal. O imperador ficou desesperado. Como salvar sua filha? Ele solicitou a presença do escultor e disse a ele tudo o que estava sentindo. Foi um equívoco. E a menina errou também. Mas veja a minha situação. Minha esposa morreu, e a razão disso foi o fato de que ela não conseguiu aceitar a ideia de que sua filha partisse com um homem pobre. E também não posso aceitá-la, embora eu lhe tenha feito uma promessa. O escultor, o artista, disse: não há necessidade de ficar tão preocupado. O senhor deveria ter me dito: voltarei só. Nenhuma necessidade de preocupar-se. Não insistirei. Voltarei para Shiraz. Esqueça isso. Mas o imperador disse: isso é impossível. Não posso esquecer. Eu lhe prometi, dei-lhe a minha palavra. Espere, deixe-me pensar. O primeiro-ministro sugeriu: faça o seguinte. Sua esposa morreu, e este homem é um grande artista, alguém que provou que é bom. Peça-lhe que faça algo em memória de sua esposa. Talvez fosse bom construir um mausoléu magnífico, o mais belo do mundo, e estabeleça a condição de que, se o senhor aprovar a maquete dele, o senhor terá que dar a ele a mão de sua filha em casamento. Se o senhor não aprovar a maquete, o assunto estará encerrado. A proposta foi discutida com o artista, e este a aceitou. Ele disse: perfeitamente. Agora, pensou o imperador, jamais aprovarei a maquete. Shirazi fez muitas maquetes, e elas ficaram magníficas, mas, mesmo assim, o imperador insistia em dizer: não, não, não. O primeiro-ministro desesperou-se, pois as maquetes eram de rara beleza. Cada uma delas o era, e não aprová-las era injusto. E ele começou a espalhar boatos, principalmente diante do escultor. A moça que você escolheu, a filha do rei, está muito doente. Durante uma semana foi dito que ela estava muito doente. Depois, na semana seguinte, o boato era de que ela estava muito, muito doente. E, na terceira, ela morreu, pela boca dos boateiros. Quando chegou aos ouvidos do escultor o boato de que a moça tinha morrido, ele fez sua última maquete. A moça estava morta e o coração dele partido, e essa seria a última maquete. Ele a levou ao rei e este a aprovou. A farsa da morte da moça era de modo a fazer com que o artista não tivesse como reivindicar o direito de casamento. E a maquete deu origem ao Taj Mahal. Ele foi criado por um místico, Sufi. Como ele poderia criar a imagem inteira da moça apenas tocando-lhe uma das mãos? Ele só pode ter estado em um tipo de dimensão diferente. Ele deve ter posto de lado, naquele momento, a influência da mente. Deve ter sido para ele um momento de profunda meditação. Então, ele apalpou a energia e, apenas sentindo-a, conseguiu criar a estátua. Atualmente, isso pode ser entendido muito mais logicamente pelo método Kirlian de fotografia, pois todo tipo de energia tem seu padrão vibratório. Seu rosto não é produto do acaso. Seu rosto é assim porque você tem um padrão energético, característico. Seus olhos, seus cabelos, sua cor, tudo isso existe conforme um padrão energético específico. Os que se afeiçoam à meditação têm trabalhado com padrões energéticos através das eras. Assim que identifica o padrão energético de alguém, você passa a conhecer-lhe toda a personalidade. Você passa a conhecer-lhe tudo, por dentro e por fora, pois é o padrão energético que cria tudo. Por meio dele, você conhece passado, presente e futuro. Assim que se consegue entender o padrão energético, descobre-se a chave, a essência de tudo o que lhe aconteceu e de tudo o que lhe ocorrerá. Isso é arte objetiva. Esse homem criou o Taj Mahal.
Em noite de lua cheia, ao meditar sobre o Taj Mahal, seu coração pulsa com uma nova essência amorosa. O Taj Mahal ainda traz em si a energia amorosa. Mumtaz Mahal morreu por causa de seu amor pela filha. Shah Jahan sofreu por causa do amor. E Shirazi criou-lhe a maquete porque sofreu muito, porque ficou profundamente ferido, pois seu futuro lhe parecia tenebroso. A mulher que ele escolhera já não existia. Por causa de muito amor e meditação, o Taj Mahal ganhou vida. Ele ainda está impregnado das vibrações de outrora. Não é um monumento comum, mas uma obra especial. Tal é o caso das pirâmides do Egito, e há muitas, muitas coisas no mundo criadas por meio da arte objetiva, criadas por aqueles que sabiam o que estavam fazendo, criadas por grandes meditadores, e também dos Upanishads e dos Sutras de Buda e dos ensinamentos de Jesus. Lembre-se, para mim, criatividade significa contemplatividade. Criatividade significa um estado de ausência da razão. Então, Deus desce sobre você. Então, o amor flui através de seu ser. Com isso, algo ocorre em razão de seu bem-estar. Bem-estar transbordante. É uma bênção. De outro modo, é vômito. Você pode pintar. Você pode escrever como forma de terapia. Mas depois, queime seus quadros e queime seus poemas. Você não precisa ficar exibindo seu vômito às pessoas. E as pessoas que se interessarem por seu vômito devem estar doentes também. Elas também precisam de terapia, pois quando você se interessa por algo, você demonstra quem você é, onde você está. Sou inteiramente a favor da arte objetiva. Sou inteiramente a favor da contemplatividade artística. Sou inteiramente a favor da descida de Deus sobre o homem. Com isso, você se torna o veículo. E você diz, um Tolstói jamais poderia tornar-se um Buda. Quem me diz isso? Um Tolstói pode tornar-se um Buda. Tornar-se-á um Buda mais cedo ou mais tarde. E você diz também, e, por outro lado, poderia o Buda escrever Guerra e Paz? E o que o Buda fez? O que eu estou fazendo aqui? Você já leu o Gita de Krishna? É Guerra e Paz. Tolstói conseguiu escrever Guerra e Paz, Ana Karenina e muitas outras coisas belas, não porque ele era Tolstói, mas apesar de ser um Tolstói. Dostoiévski escreveu O Idiota, Crime e Castigo e uma das mais belas obras, Os Irmãos Karamazov, não porque ele foi Dostoiévski, mas apesar disso. Nele havia algo de um Buda. Algo nele era profundamente religioso. Dostoiévski era um homem religioso, não plenamente, mas uma parte, um fragmento dele era profundamente religioso. É por isso que os irmãos Karamazov trazem em si uma qualidade tão sublime. A obra não saiu apenas de um homem comum. Algo proveio do divino. Deus se apossou de Dostoiévski, tornou-lhe um veículo. Logicamente, ele não foi um veículo perfeito. Muitas coisas são de sua própria mente. Ainda assim, Os Irmãos Karamazov é uma bela obra. Se nela não tivesse havido nada de Dostoiévski, nada da memória, nada do ego, nada de patologia, Os Irmãos Karamazov teria sido outro evangelho. Teria sido algo à altura dos ensinamentos de Jesus ou algo como os Sutras ou os Upanishads. Ele tinha qualidade. 2. Depressão pós-parto. Quando estou escrevendo um livro, sinto-me transbordante de energia e alegria. Mas, quando o termino, sinto-me tão vazia e cansada que mal suporto viver. Neste exato momento, estou começando a escrever, mas, embora eu me sinta feliz quando estou trabalhando, durante a sessão de meditação, sou tomada pelo receio do vazio que sei que haverá em mim daqui a alguns meses. Essas considerações são de uma romancista. Li seus romances e eles são bons. Ela tem talento, sabe contar uma história inteligentemente, sabe como tramá-la. E esse fenômeno não ocorre apenas com ela. É um fenômeno que ocorre com quase todas as pessoas que, de algum modo, são criativas. Mas, mesmo assim, a interpretação é errônea,
e muito depende da interpretação. Quando uma mulher leva uma criança na barriga, ela fica cheia. Obviamente, quando a criança nasce, ela se sente vazia. Ela sente falta da nova vida que pulsava e se mexia no útero. A criança saiu. Ela se sente vazia durante alguns dias. Mas ela pode devotar amor à criança e pode esquecer seu vazio, amando a criança e ajudando-a a desenvolver-se. Para o artista, até isso é impossível. Você pinta ou escreve um poema ou um romance. Assim que o termina, você sente um vazio profundo. E o que você pode fazer com o livro agora? Portanto, o artista fica numa situação muito mais difícil que uma mãe. Quando se termina um livro, ele está terminado. Agora, ele não precisa de ajuda, de amor. Ele não se desenvolverá. Ele está feito, nasceu adulto. Quando se termina um quadro, ele está terminado. O artista se sente muito vazio. Mas é necessário refletir mais sobre esse vazio. Não diga que você está exausto. Ao contrário disso, diga que você está cansado. Não diga que você está vazio, esgotado, pois o vazio também tem em si uma espécie de plenitude. Você está vendo as coisas pelo lado errado. Você entra num quarto e vê a mobília, quadros nas paredes e outras coisas. Mas, depois, essas coisas e os quadros são removidos dali e você torna a entrar no quarto. Agora, que você dirá? Você dirá que ele é um quarto vazio ou um quarto cheio? Quarto significa vazio. Quarto significa espaço. Com a remoção da mobília, o quarto está cheio. Quando a mobília estava lá, o quarto não estava cheio. Muito lhe faltava por causa da presença da mobília. Agora, o quarto está completo. Seu vazio é total. Você pode ver as coisas por 2 pontos de vista. Se você é muito apegado à mobília, de tal modo que consegue ver apenas as cadeiras e as mesas e o sofá e não consegue ver a amplidão do quarto, ele lhe parecerá vazio. Mas, se você está consciente e consegue ver o vazio de forma direta, você terá grande sensação de liberdade, a qual não estava lá antes porque também o quarto não lhe parecia estar. Em verdade, você não conseguia entrar nele. Encha-o até não poder mais de mobília, e chegará o momento em que você não conseguirá mover-se mais, pois todo o quarto terá deixado de existir. Em certa ocasião, fiquei hospedado na casa de um homem muito rico. Ele era de fato muito rico, mas não tinha gosto. Sua casa era tão cheia que não se podia dizer que era uma casa, absolutamente. Você não conseguia mover-se nela, e sempre se sentia receoso de mover-se, pois ele tinha antiguidades preciosas. Ele mesmo tinha receio de movimentar-se pela casa. Seus próprios serviçais ficavam sempre preocupados em transitar por ela. Ele me forneceu o melhor, o mais belo quarto de sua casa, e eu disse a ele: "Isto não é um quarto, é um museu. Por favor, dê-me algo em que eu possa mover-me. Esse, sim, será um quarto. Isto aqui não é um quarto." O quarto quase desaparecera. O quarto significa a liberdade que o espaço lhe dá. Quando está trabalhando, criando, sua mente fica cheia de muitas coisas. Ela fica ocupada. Ao escrever um romance, a mente fica ocupada. Ao compor um poema, a mente fica ocupada. Ela fica com excesso de mobília, a mobília da mente, pensamentos, sentimentos, personagens. Depois, o livro é terminado. De repente, a mobília se vai. Você se sente vazio, mas não há por que ficar triste por isso. Se vir as coisas da forma correta, o Buda chamava isso de visão direita, Samyak Drashti. Se procurar ver as coisas apropriadamente, você se sentirá livre de uma obsessão, de uma ocupação. Você se sentirá limpo novamente, aliviado. Os personagens do romance já não se movem lá dentro. Os convidados se foram e, agora, o anfitrião está totalmente à vontade. Exulte nisso. Sua interpretação equivocada está causando-lhe tristeza e receio. Desfrute o momento. Você já notou que quando uma visita vem à sua casa, você se sente bem, mas quando ela vai embora, você se sente melhor?
ela o deixa só consigo mesmo, e então você fica com o seu espaço somente para você. Escrever romances é mesmo enlouquecedor, pois são muitos os personagens que se tornam visitas, e cada um deles tem seu jeito próprio de ser. E nem sempre o personagem dá ouvidos ao escritor, nem sempre. Às vezes, ele ganha vida própria e faz o escritor seguir em dada direção. O escritor inicia o romance, mas jamais o termina. Os personagens é que o terminam por si mesmos. Isso é como dar à luz uma criança. Você pode gerar uma criança, mas depois, a criança começa a mover-se por conta própria. É possível que a mãe estivesse pensando que a criança fosse tornar-se médico, mas ele se torna um vagabundo. O que se pode fazer? Você se esforça na criação dela, mas ela se torna um vagabundo. Ocorre o mesmo quando você escreve um romance. Você o inicia com um personagem. Você iria torná-lo um santo, mas ele se torna um pecador. E, eu lhe digo, é exatamente isso que ocorre com uma criança. A mãe se preocupa, o romancista se preocupa. O romancista queria que ele se tornasse um santo, mas ele está tornando-se um pecador. E nada pode ser feito. O escritor se sente quase impotente, quase usado pelos próprios personagens. Eles são criações dele. Mas, assim que se passa a cooperar com eles, eles tornam quase reais. E, a menos que você se livre deles, você jamais fica em paz. Quando você tem um livro na mente, é necessário escrevê-lo para que você se livre dele. É uma catarse, um alívio pessoal. É por isso que as pessoas criativas quase sempre enlouquecem. Os medíocres jamais enlouquecem. Eles não têm o que lhes possa enlouquecer. Nada na vida deles é enlouquecedor. Os criadores enlouquecem quase sempre. Um Van Gogh pode enlouquecer. Um Nijinsky pode enlouquecer. Um Nietzsche pode enlouquecer. Por que pessoas como eles enlouquecem? Porque elas ficam muito ocupadas. Muitas coisas acontecem em suas mentes. Elas não têm nenhum espaço só delas mesmas dentro de si. Muitos são os que ficam lá dentro e que entram e saem. É quase como se elas ficassem sentadas numa estrada com o tráfego incessante. Todo artista paga um preço por isso. Lembre-se, quando um livro é terminado e uma criança nasce, sinta-se feliz com isso. Desfrute esse espaço, pois mais cedo ou mais tarde surgirá outro livro. Assim como as folhas nascem das árvores, como as flores brotam das árvores, da mesma forma, poemas nascem de poetas, romances nascem de escritores, quadros nascem de pintores, música nasce de cantores. Nada pode ser feito. Tudo é natural. Portanto, às vezes, quando no outono as folhas tiverem caído e as árvores se exibirem em vazio contraste com o céu, desfrute o momento. Não chame isso de vazio. Chame isso de um novo tipo de plenitude de si mesmo. Então, não há ninguém para intrometer-se em seus assuntos. Você descansa em si mesmo. Esse período de descanso é necessário para todo artista. É parte de um processo natural. O corpo de todas as mães precisa de descanso. Nasce uma criança e outra é concebida. Isso costumava acontecer no Oriente e, na Índia, ainda ocorre. Aos 30 anos de idade, a mulher é quase uma senhora, por dar à luz sem parar, sem intervalo para refazer-se, para rejuvenescer seu ser, para ficar um pouco só. Ela fica exausta, cansada. Sua juventude, seu frescor, sua beleza se perdem. É necessário um período de descanso quando você dá à luz uma criança. Você precisa descansar um pouco. E, quando a prole é a de um leão, o período de descanso tem que ser longo. A leoa dá à luz somente um filhote, pois todo o seu ser se envolve nessa tarefa. E então, pois, deve seguir-se um período de descanso, um longo período de descanso e refazimento para a recuperação da energia que você doou à criança, para que você se refaça de modo que algo mais possa nascer de você. Ao terminar de escrever um romance, e quando ele é uma verdadeira obra de arte, você se sente vazio.
Mas, quando se trata apenas de um artigo de jornal que você fez por dinheiro em aceitação da oferta de algum editor que havia feito contato com você, o fenômeno não é muito intenso. Você não se sente vazio depois disso. Tudo lhe parece igual. Quanto mais profunda a sua criação, mais profundo será o seu vazio depois. Quanto mais forte a tempestade, maior será a bonança que virá em seu rasto. Desfrute isso. A tempestade é boa. Desfrute-a, e o silêncio que se segue também é bom. O dia é belo, cheio de atividade. A noite também é muito bela, plena de calmaria, passividade, vacuidade. Você dorme. De manhã, você volta ao mundo cheio de energia para trabalhar, agir. Não tenha medo da noite. Muitas pessoas têm medo dela. Há uma sannyasini que chamo de Nisha. Nisha significa a noite. Ela está sempre me procurando para dizer-me: por favor, mude o meu nome. Por quê? Ela responde: tenho medo da noite. Por que, entre tantos nomes, você escolheu esse para mim? Mude-o. Mas não vou mudá-lo. Eu a batizei com esse nome conscientemente por causa do medo dela. Seu medo da escuridão, seu medo da passividade, seu medo do relaxamento, seu medo de entregar-se. Tudo isso ressalta a palavra noite. É necessário que se aceite a palavra noite também. Somente assim você se torna completo, pleno, íntegro. Portanto, não tenha prevenção contra ela. Seu vazio é belo, mais belo do que os dias de criatividade, pois essa criatividade vem do vazio, como as flores vêm do vazio. Desfrute esse vazio, sinta-se feliz e abençoado. Aceite-o, receba-o como uma bênção, e logo verá que você estará novamente cheio de atividade e que um livro ainda mais grandioso nascerá. Não se preocupe com o vazio. Não há necessidade disso. Ele é apenas um belo fenômeno, embora mal interpretado. Mas o homem vive de palavras. Assim que alguém designa algo com uma palavra errada, você começa a sentir-se receoso dele. Seja muito, muito preciso. Procure sempre lembrar-se do que fala, pois falar não é simplesmente falar. Isso cria profundas associações em seu ser. Quando chama algo de vazio, você se torna receoso, por causa de uma simples palavra. Na Índia, temos melhores palavras para designar a ideia de vazio. Nós a chamamos de shunya. A própria palavra é positiva. Não tem nenhuma negatividade em si. É uma bela palavra. Ela significa simplesmente espaço, algo sem fronteiras, shunya. E chamamos o objetivo fundamental de shunya. O Buda afirma que quando você se torna shunya, quando você se torna um nada absoluto, você chega à fonte. O poeta, o artista, o pintor é alguém em vias de se tornar um místico. Toda atividade artística trilha o caminho da transformação em religiosidade. Quando está ativo, compondo um poema, você está na mente. Quando o poema nasce, você fica cansado e a mente descansa. Use esses momentos para entrar em si mesmo. Não chame isso de vazio. Chame-o de plenitude. Chame-o de ser, de verdade, de Deus. Então, você será capaz de sentir a natureza abençoada dele. 3. Criatividade e cruzamento. Sinto em mim a vocação para me expressar artisticamente e fiz um curso clássico e rigoroso de música ocidental. Muitas vezes, sinto que o treinamento recebido sufoca minha espontaneidade criativa e tenho tido muita dificuldade para praticar regularmente ultimamente. Já não tenho certeza de quais sejam as qualidades da verdadeira arte e por qual processo o artista produz e transmite arte genuína. Como posso sentir o artista em mim? O paradoxo da arte é que, primeiro, você tem que aprender sua técnica e depois você tem que esquecê-la totalmente. Quando não lhe conhece os rudimentos,
você não consegue aprofundar-se muito nela. Mas, quando lhe conhece apenas a técnica e fica a vida inteira praticando-a, talvez você se torne muito capaz tecnicamente, mas continuará a ser apenas um técnico. Jamais se tornará um artista. Nos meios budistas, costuma-se dizer que se você quiser ser pintor, precisa estudar pintura durante 12 anos e depois, no curso de outros 12, esquecer tudo que aprendeu. Simplesmente esqueça tudo, como se o que você aprendeu não tivesse nada a ver com você. Durante 12 anos, medite, corte lenha, pegue água no poço. Faça qualquer coisa, exceto pintar. Um dia, porém, você conseguirá pintar. 24 anos de treinamento, 12 anos estudando a técnica e 12 anos exercitando-se no esquecimento dela. Com isso, você consegue pintar. Agora, a técnica é uma parte natural de seu ser. Já não é conhecimento puramente técnico. Ela se tornou parte de seu sangue, de seus ossos, de seu âmago. Agora, você consegue ser espontâneo. Ela não o estorvará mais, não o aprisionará mais. Essa é exatamente a minha experiência. Agora, não pratique mais. Esqueça tudo sobre música clássica. Faça outros tipos de coisas. Jardinagem, escultura, pintura, mas esqueça essa coisa de música clássica, como se ela não existisse mesmo. Durante alguns anos, deixe que ela descanse no íntimo de seu ser para que seja assimilada. Não é mais uma técnica. Assim, um dia, um surto de inspiração se apossará de você. E então, você começará a tocar novamente. E quando voltar a tocar, não se importe muito com a técnica, pois, do contrário, você jamais será espontâneo. Seja um tanto inovador. Criatividade é isso. Conceba novas formas, novos meios de criar. Tente algo novo que ninguém jamais fez. Os melhores exemplos de criatividade ocorrem com as pessoas cuja formação é de outra área. Por exemplo, quando um matemático começa a tocar música, ele leva algo novo ao mundo da música. Quando um músico se torna matemático, ele leva algo novo ao mundo da matemática. Toda grande criatividade ocorre por intermédio de pessoas que se transferem de um campo do conhecimento para outro. É como um cruzamento, uma hibridação. E as crianças que nascem de miscigenação são muito mais saudáveis, muito mais belas. É por isso que em todos os países, durante séculos, casamentos entre irmãos e irmãs têm sido proibidos. Há uma razão para isso. O casamento é melhor quando entre pessoas de parentesco distante ou sem nenhum parentesco mesmo no que diz respeito à natureza sanguínea. Ele é bom quando as pessoas de uma raça se casam com as de outra, e, se algum dia descobrirmos a existência de humanidades em outros planetas, a melhor coisa a fazer será promover a miscigenação entre os terráqueos e as pessoas desses planetas. Então, surgirão novos e melhores biótipos. A proibição, o tabu contra o relacionamento entre irmãos, seu casamento, é relevante, cientificamente relevante. Mas a questão não foi levada em conta ao extremo, ao seu extremo lógico. Esse extremo envolve o fato de que o indígena não deveria casar-se com outro indígena. O alemão não deveria casar-se com uma pessoa da mesma raça. A melhor coisa é que o alemão se case com um indígena, que o indígena se case com um japonês, que o japonês se case com um africano, que o africano se case com um americano, que um judeu se case com um cristão, que um cristão se case com um hindu, que um hindu se case com um muçulmano. Isso é a melhor coisa. Isso sublimaria a consciência dos povos de todo o planeta.